Vamos lá, galera, continuar o que estávamos fazendo na primeira aula. Já deu tempo da galera entrar, né? Página 43, por favor. Vou compartilhar o material com vocês. Vocês vão abrindo aí na página 43, tá bom? Vamos lá. Recordando de onde paramos, né? Paramos na renúncia de Jânio Quadros, essa renúncia que buscava uma jogada política que não deu certo, nós já falamos, né? O vice, João Goulart, estava numa viagem oficial à China, contexto de Guerra Fria, 1961. Eu falei muito desse ano com vocês na primeira aula, da necessidade de compreender todo esse contexto histórico, né? O que passou, então, a ser questionado após a renúncia de Jânio Quadros? Permitir ou não que João Goulart, vice-presidente, eleito democraticamente, é importante falar, né? Permanecesse no poder, uma vez que era isso que a Constituição de 1946 previa. Na ausência do presidente, quem tem que assumir é o vice, obviamente, né? Então, grupos políticos, principalmente a UDN, aquele partido que nós já conversamos hoje, né, passaram a vender a ideia de que João Goulart era uma ameaça. O medo era em torno de quê? O medo em torno do comunismo. Guerra Fria, na Guerra Fria, todas as armas eram utilizadas. Nesse momento, até o cinema trabalhava a favor da Guerra Fria. Até o cinema trabalhava a favor do capitalismo. Então, o comunismo, em sua teoria, ele é vendido... Aliás, o comunismo, na prática, foi vendido de forma bem diferente do que aquilo que pregava a sua teoria. E isso provocou um medo muito grande da população na época, né? E aí, nessa inconstância, nessa instabilidade política, vai nascer um movimento no Rio Grande do Sul, encabeçado por Brizola, Leonel Brizola, que era cunhado de João Goulart, tá? Vamos deixar isso aqui claro, que vai chamar Campanha da Legalidade, ou Frente Legalista. Campanha da Legalidade, ou Frente Legalista. A palavra já fala. O que essa campanha queria? O que esse grupo político queria? Que aquilo que era legal, legítimo, constitucional, fosse feito. Se a Constituição pregava que era necessário, na ausência do presidente, o vice assumir, não existe o que ser questionado. Qualquer coisa feita fora disso seria um golpe, correto? Então, Leonel Brizola vai buscar apoio político para que João Goulart assumisse o poder. E dentro do Congresso Nacional, várias articulações políticas foram feitas. Enquanto Leonel Brizola buscava apoio popular com líderes sindicais, trabalhadores, profissionais liberais, né? Enquanto isso acontecia fora do Congresso, né? Dentro acontecia o quê? O pensamento na possibilidade da posse de João Goulart, o que seria feito, né? Então, dentro disso, surgiu a ideia de buscar evitar uma guerra, um movimento civil, um movimento fora que ganhasse as ruas. Então, o Congresso Nacional decidiu que João Goulart assumiria o poder, porém, João Goulart assumiria o poder em cima de um sistema parlamentarista. Olha a fragilidade da nossa república. Quando eu falo que a nossa república é frágil, como um bebê mesmo, é frágil, como a casca de um ovo, é só você imaginar isso aqui, né?
em cima de tudo que nós estudamos a Constituição de 1946, aquilo que ela pregava, por que a adoção do parlamentarismo agora? Para afastar o medo do comunismo, para amarrar João Goulart, essa é a verdade, né? Para impedir que João Goulart colocasse em prática suas ideias, que na verdade não eram próximas do comunismo tanto quanto parecia. João Goulart nunca foi filiado ao Partido Comunista Brasileiro. João Goulart tinha um olhar nacionalista, um projeto muito mais próximo do que Vargas foi, do que eles estavam vendendo no momento. Então, esse sistema parlamentarista aprovado, negociado e aprovado, fez com que dentro do Congresso Nacional uma pessoa fosse eleita para ser primeiro-ministro. E quem foi essa pessoa? Tancredo Neves, que é um cara que nós vamos falar lá na frente no processo de redemocratização do Brasil, tá? Ele vai lutar pelo fim da ditadura e vai participar de outras coisas lá na frente, mas aqui ele já não trabalhava no mesmo ritmo, né? Tancredo Neves é avô de Aécio Neves, uma figura política bem conhecida de vocês aí da atualidade. Aquele do aviãozinho, não tem? Aquele lá. Então, ele começa a governar, então, ele volta, assume o poder e assume o poder dentro de um sistema que o detinha, né? Na verdade, ele não tinha liberdade de colocar os seus projetos em prática. Então, recapitulando aqui, o governo que começou em 61 com Jânio Quadros, durou 7 meses o governo de Jânio Quadros, ficou aí um mês de impasse para João Goulart assumir, o João Goulart assume num sistema parlamentarista. E assim ele fica até 1963. Seus projetos eram detidos, ele tinha dificuldade de articular as coisas. Uma das coisas que ele conseguiu fazer aqui e que vai aí dar uma certa popularidade para ele, né, é a aprovação do 13º salário, que é uma garantia que nós temos até hoje. Nós, civis simples mortais, né, porque os políticos têm 13º, 14º e alguns 15º e assim vai. Nós aqui vamos perceber que essa dificuldade, né, vai diminuir um pouco com algumas coisas que ele consegue aprovar até... Maria, quer falar? Oi, Maria? Vocês estão me ouvindo bem, gente? Não, Marcelo, não falei nada, não. É porque apareceu para mim aqui que você estava falando. Não. Tá tudo verdinho você aqui. Então tá bom. E aí, o que ele vai propor? Um plebiscito. O que é um plebiscito, gente? O plebiscito é quando você vai votar, mas você não vai votar num cargo, numa pessoa. Você vai votar numa causa, né? E qual era a pergunta desse plebiscito? Se as pessoas queriam continuar com o parlamentarismo ou queriam o presidencialismo. E aí a maior parte da população brasileira optou pelo presidencialismo. Foi aí que, na real, né, João Goulart começou a conseguir governar. Só que, num governo de 5 anos, só faltavam 3, correto? Se só faltavam 3, ele precisava fazer um novo projeto de governo. E esse projeto de governo ficou conhecido como Plano Trienal de Desenvolvimento. Tá? Trienal de Desenvolvimento. Que foi organizado pelo seu ministro da Economia, que na época era chamado Celso Furtado. Tá aí os pontos principais desse projeto de governo. E aí vocês vão entender agora por que o governo dele especificamente vai passar pelo golpe civil-militar em 1964. Primeiro porque o plano trienal ele já rompia com algumas coisas no Brasil. O Brasil ele tem um histórico de construção latifundiária que vai lá das capitanias hereditárias que nós estudamos ano passado. Então, a formação do Brasil
foi uma formação de base latifundiária. Então, é muita terra na mão de poucas pessoas. Nós sabemos disso até, se você for observar, a divisão das terras, das propriedades no nosso município, nós já observamos isso. O que ele propôs aqui? Olha lá. Primeiro, desapropriar latifúndios improdutivos. Isso aqui, na prática, queria dizer o quê? Tomar a terra do latifundiário para poder fazer reforma agrária. Olha o medo do comunismo aqui, como é que vai gritar agora. Encampar as refinarias particulares de petróleo. Ele queria que a Petrobras beneficiasse o petróleo, não só retirasse, mas também beneficiasse. Reduzir a dívida externa para diminuir e, enfim, diminuir a inflação e manter o crescimento econômico, porém, sem sacrificar os trabalhadores. Vamos lembrar que João Goulart era o ministro de Vargas. Lembra? Aquele que estava lá no aumento do 100% do salário. Né? Vamos lembrar aqui. João Goulart é um cara que tinha uma política nacionalista voltada para os interesses dos trabalhadores. E aí nós vamos perceber aqui a fortificação de alguns movimentos. Primeiro, a Liga Campesina, que é aí a mãe do MST, né? Que na época era coordenada pelo Francisco Julião, que queria o quê? Terra para o camponês trabalhar, terra para o camponês produzir. Outro movimento que vai nascer e crescer muito aqui é a UNE, né? A União Nacional dos Estudantes. Cresce como movimento político, tá? A Juventude Universitária Católica, que vai nascer aí dentro da Pontifícia, Universidade Católica, dentro da PUC, né? E a CGT, que é a Central Geral dos Trabalhadores, que hoje é a CUT, Central Única dos Trabalhadores. Esses grupos vão começar a buscar direitos, vão começar a se manifestar, né? E aí reivindicações populares vão começar a estourar no Brasil. Sempre com essa ideia de a formação de uma sociedade mais justa, igualitária e tal. Só que também, junto com esses movimentos aqui, vinham os grupos conservadores, né? E esses grupos conservadores, eles vão ganhar o apoio de quem? Da UDN, que é aquele grupo que eu falei para vocês lá atrás, que a gente não pode esquecer, porque eles representavam os interesses estadunidenses no Brasil no contexto de Guerra Fria. Eles eram a favor do liberalismo, da propriedade privada, daquelas questões todas que vocês sabem que é o pensamento de direita tradicional. Então, qualquer movimento popular que ameaçasse a propriedade privada ou que ameaçasse aquilo que eles tinham como base e que queriam que prevalecesse, eles buscavam deter, né? Então, a oposição a Jango aqui vai crescer como um monstro, assim como cresceu contra Getúlio Vargas, né? E aí vai nascer outros movimentos, como o Instituto Brasileiro da Ação Democrática, o Instituto de Pesquisas Sociais, né? Que vão, junto com a UDN, formar aí um meio de propaganda. E aí, mais uma vez, eu gostaria de lembrá-los a importância da mídia, a importância de você saber o que ler, onde ler e o que compartilhar, porque a política no Brasil não muda muito, mas as formas de se fazer política mudaram, e hoje a gente tem nas redes sociais aí o maior mecanismo. Vocês estão observando isso, né? Nós estamos passando por um processo eleitoral e nem parece que estamos passando por um processo eleitoral. Faltam 30 dias para as eleições, né? Basicamente 32 dias para as eleições, e pouco a gente vê de movimento, né? Porque hoje, como que se faz política? É através das mídias, através das redes sociais. Mas nessa época aqui que nós estamos trabalhando, como que as pessoas tinham acesso ao conhecimento? Através da rádio, dos jornais e da TV. E quem eram os donos dos jornais, das rádios, das TVs? As pessoas ligadas à UDN. Então, vai aqui nascer uma forte oposição contra esse plano trienal.
quanto esse pensamento de João Goulart de atender às necessidades da população mais pobre. Essa é a verdade. E aí, o que João Goulart faz? Em maio de 1963, ali a data está errada, tá? Ele vai começar a propor uma reforma de base no Brasil. Uma reforma de base que era modificar toda a nossa estrutura política. Base é o quê? É o que sustenta, não é? Só que ao invés de escrever isso lá no gabinete dele e mandar para o Congresso Nacional, João Goulart resolve fazer um comício. Falei errado aqui. Não é o ano que está errado, é o mês, perdão. Março de 1964. Estou na aula anterior aqui, estou em outro momento. Março de 1964. E aí, o que vai acontecer? Ele vai para a rua com mais de 300 mil pessoas no Rio de Janeiro, na Central do Brasil, e vai fazer um comício. E nesse comício, que é uma prática de antigamente, que vocês não pegaram, né? O comício acabou já tem uns 10, 12 anos, vocês não vão lembrar disso, onde ele tentou expor um novo projeto de governo chamado Reforma de Base. Essa reforma propunha 4 coisas. Uma reforma agrária, e aí as terras dos latifundiários seriam estatizadas, aquelas que não estavam sendo usadas, ou seja, chamadas devolutas. Uma reforma educacional, sim, ele vai propor aqui, dentre outras coisas, cotas. Essa reforma seria desde a base até a universidade, e isso provocou um rebuliço. Uma reforma eleitoral para dar direito ao voto ao analfabeto, que aqui ainda tínhamos muitos, e uma reforma tributária, que é uma coisa que a Marcela ouve, tipo, desde que nasceu. Todo mundo promete uma reforma tributária no Brasil, né? Que era para diminuir as desigualdades nas cobranças de tributos no Brasil. Vocês estão ouvindo falar muito nisso ultimamente, porque existe uma corrente aí que defende, né, taxar as grandes fortunas do Brasil de uma forma diferente. Vocês já devem ter ouvido falar, pelo amor de Deus, não é possível, né? E aí, quando ele lança esse projeto, ele também lança lá, vale a pena ver de novo, né? Da lei das remessas dos lucros extraordinários que ele propôs lá durante o governo de Vargas, populista de Vargas, e que agora ele volta com ela aqui. E isso vai provocar o quê? Um rebuliço. Gente, nós temos problemas sérios sociais, e a gente sabe disso, de desigualdade que até hoje, apesar de todas as políticas públicas que já foram criadas para tentar diminuir, ainda existem. Imagina isso lá em 1964. Dialogar sobre isso num contexto de Guerra Fria, com os conceitos que as pessoas tinham, que é muito diferente da teoria, né? As pessoas criavam através das mídias. Tudo isso que ele faz aqui chama a atenção de muita gente, principalmente daquelas pessoas que tinham uma corrente mais, que eram de uma corrente mais tradicional, politicamente falando. E dentro do contexto da Guerra Fria, isso aqui significava o quê? Uma aproximação dos ideais comunistas, porque essas práticas são práticas sociais, que tentam atender às necessidades da massa, correto? E aí, quando João Goulart faz isso, e aqui está a imagem do comício dele, a esposa dele muito bonita,
quando ele faz isso, vem uma onda de manifestação contra ele. Uma onda de grupos tradicionais. E aí eu gostaria que vocês olhassem essa foto com carinho, porque essa foto é de 1964, mas ela tem uma cara de 2020, gente. Olha só como ela tem a cara de 2020. Religião, mais uma vez sendo colocada junto com política. Minha bandeira jamais será vermelha. Lá, veja, a mesma coisa. Mesma coisinha. Tudo, vale a pena ver de novo. Olha lá. E aí, o que vai acontecer aqui? Vai nascer um movimento com apoio ao Brasil nessa época aqui. Era extremamente católico, o movimento protestante aqui era muito pequeno ainda, tá? Vamos lembrar disso. Vai nascer um movimento com o apoio da igreja, chamado Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Porque o comunismo era visto, dentre outras coisas, como um rompimento com a religião e tudo mais, né? Essa manifestação aconteceu no dia 19 de março de 1964, em São Paulo. Era contrária ao governo, né? E assim como toda grande manifestação, participou em média aí 500 mil pessoas, ela acabou servindo de exemplo para outras manifestações que foram estourando no Brasil aí por 2 meses, sendo mais ou menos 49 marchas diferentes que queria o quê? Que o governo tivesse uma base tradicional voltada para a família, para a religião, né? Aquela coisa toda que nós estamos aí assistindo, vale a pena ver de novo, né? Lembrando que estamos falando de um Estado laico, né? Bom, essa agitação política toda, ela vai levar à fortificação da UDN, que hoje nós já sabemos foi o instrumento fundamental para o golpe civil-militar que o Brasil vive. Né? A UDN é o partido que vai articular, vai financiar vários conflitos que vão colocar João Goulart numa situação muito complicada, né? Partindo de greves, manifestações religiosas que vão causar um clima de instabilidade muito grande, desordem, medo, isso tudo ao mesmo tempo num governo que estava durando aí pouco mais de um ano, né? Partindo do princípio do plebiscito, ok? E essa articulação toda é o que vai levar o Brasil a 15 dias depois, né, da manifestação dele, do comício dele, a viver um golpe, e eu quero definir o porquê que é golpe, tá? Eu sou historiadora, eu estudei o que eu estou falando e eu uso o termo adequado para este processo. Tudo aquilo que é feito passando por cima dos aspectos constitucionais, ou seja, aquilo que a Constituição pregou, é considerado um golpe. O João Goulart, ele foi eleito democraticamente como vice de Jânio Quadros. E ele venceu um plebiscito onde a população decidiu, a maioria da população decidiu que queria o presidencialismo e não o parlamentarismo. E ele foi retirado do poder. Na verdade, se ele não saísse, ele ia acabar como outros ditadores, outros presidentes acabaram na América Latina, né? Então, ele vive um processo que entrou para a história, sim, não como uma revolução, não se trata de uma revolução, foi um golpe, sim, tá? Que nós não podemos assistir de forma romântica. A gente precisa observar o que aconteceu, quais foram seus antecedentes, o que vai provocar esse golpe.
porque às vezes a história passa debaixo dos olhos da gente de novo e a gente não consegue enxergar, né? Todo esse clima de instabilidade vai levar a esse golpe. A gente chama de civil-militar, porque sim, teve apoio de muitos civis, dentre eles os que faziam parte da UDN. E hoje a gente sabe que esses movimentos que antecederam o golpe, que parte de uma articulação entre o Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, militares desses 3 estados tomam o poder em Brasília. E João Goulart foge para o Uruguai, né, temendo que algo pior pudesse acontecer à pessoa dele. E aí nós vamos começar a viver aqui um governo que deixou marcas cruéis na nossa história. Começa em 1964, vai até 1985. O Brasil não viveu isso sozinho. Os nossos vizinhos viveram a mesma coisa em projetos muito parecidos, articulados também pelos Estados Unidos, que, como eu disse na primeira aula, temiam um movimento dominó a partir da Revolução Cubana, né? E esse golpe nos leva a anos muito tristes. E eu gostaria de narrar algumas coisas aqui para fechar essa parte, que eu vou passar um vídeo para vocês de 12 minutos. Foi golpe, sim, eu já expliquei o motivo por ser golpe. Foi uma ditadura, sim, e as pessoas precisam compreender que, apesar do Brasil estar durante o período militar com 2 partidos e o Congresso ter boa parte do tempo ficado aberto, boa parte, não todo o tempo, mas boa parte do tempo, isso não descaracteriza os instrumentos que esse Estado, a partir de agora, vai usar para deter qualquer coisa contra ele. O Brasil tem desaparecido político, o Brasil torturou pessoas, o governo militar brasileiro fez isso e a gente não pode aceitar que se fale qualquer coisa contrária, porque existe documento, existe prova, existem testemunhas vivas disso que aconteceu no Brasil. Marcela, você alterou a voz, você ficou um pouco estressada para falar sobre isso? Eu fiquei porque eu nasci na ditadura militar. Só que eu tenho 38 anos, eu vivi só 3 anos da ditadura militar. Eu vivi o processo de redemocratização desse país. Eu estudei isso muito bem estudado. Eu conheço as vísceras desse processo. E eu não posso admitir que em pleno 2020 torturadores sejam homenageados no meu país. Um país que também é meu, não é de meia dúzia que grita que o país é só dele, né? A gente precisa ir atrás dos documentos, compreender. É para isso que a gente estuda história. Não é só para fazer provas. A gente estuda história para evitar que movimentos como esse aconteçam novamente. A diferença é que outros países que vivenciaram movimentos parecidos com o nosso não escondem isso. Nós escondemos até hoje documentos oficiais. O Brasil tem uma dificuldade muito grande de mostrar realmente a cara de quem cometeu os erros, né? Tanto é que a anistia não foi só para quem cometeu crime contra o Estado. A anistia também foi dos militares. Quem torturou também foi anistiado junto. Então a gente precisa estudar isso. E nos próximos capítulos nós vamos estudar isso de forma mais densa. Desculpa se eu fui um pouco assim, mas é porque eu acho um absurdo, em pleno 2020, a gente ainda ter que falar sobre isso de forma, né, tão forte. Esse vídeo, a gente tem 15 minutos aqui, esse vídeo tem 12 minutos, mais ou menos. Ele vai falar do que eu falei nessa aula de hoje até o dia
dessa segunda aula até o dia do golpe, tá? Para ficar marcadinha aí na cabeça de vocês. Não está indo. Por quê? E hoje nós vamos falar da série de eventos que culminaram nesse golpe de Estado. Bom, a bagunça toda começa com a vitória de Jânio Quadros na corrida presidencial de 1960. Jânio teria como premissa geral de seu governo livrar o Brasil por completo da corrupção, ao mesmo tempo que finalmente prestaria atenção nos mais pobres. A rigor, Jânio Quadros era mais um populista. Seu populismo conservador era um contraponto ao populismo progressista de atacado e ao populismo trabalhista de Lula. Explicamos detalhadamente no nosso vídeo sobre populismo no Brasil. Bom, mas de um jeito ou de outro, o governo de Jânio Quadros foi um verdadeiro bolchevique. Em primeiro lugar, porque realmente foi muito breve. Seu governo durou coisa de 7 meses, terminando com a renúncia do presidente. Mas, bom, a crise começa quando o Jânio resolve adotar medidas econômicas bem austeras. Isso se deve ao fato de que o Brasil estava enfrentando uma grande alta inflacionária, déficit na balança comercial e crescimento de dívida externa. Então, a resposta do governo foi emitir o crédito, congelar salários, incentivar as exportações. Além disso, as relações diplomáticas com a União Soviética foram reestabelecidas. Diversas economistas, Joseph Budil, acreditam que essa postura fosse uma tentativa de aumentar o máximo possível o mercado consumidor externo por meio da diplomacia. Entretanto, a postura desagradou o governo norte-americano e queimou forte a filosofia de Quadros com seu próprio partido, o UDN. Vale lembrar que tanto o Jânio quanto o UDN, em geral, eram de uma linha conservadora politicamente, que era ligada às elites e aos militares, ou seja, o Jânio estava sofrendo pressões por todos os lados. Interessante, entretanto, é ressaltar que, ainda que Jânio estivesse num momento delicado do seu governo, é muito possível que a sua renúncia tenha sido mais uma performance do que qualquer outra coisa. Acredita-se que ele pretendia causar alvoroço, comoção popular e, eventualmente, forçar o Congresso a seguir seu retorno ao governo. Só que, na real, não deu certo porque ninguém ligou. O Congresso foi uma boa e a população agiu com completa indiferença. Veja só, nessa época, a chapa do presidente não tinha como vice-presidente. As regras eleitorais estabeleciam chapas diferentes e independentes para a candidatura de vice e presidente. Caso o vice de Jânio Quadros era João Goulart, a.k.a. Jango, do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. Vale observar que foi a segunda vez que Jango foi eleito como vice pelo PTB. A outra foi em 55, como segundo JK. Bom, no dia 25 de agosto de 1961, Jânio renuncia ao cargo de presidente, cedendo o cargo a Jango. Nessa época, João Goulart estava em uma viagem diplomática lá para a China. Então, quem assume o governo é o presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzini. Com isso, instaura-se uma crise institucional, causando uma grande resistência por parte dos militares com relação a Jânio. A crise, entretanto, se resolve com a aprovação pelo Congresso de uma emenda constitucional que instituía o parlamentarismo no Brasil. Isso no dia 2 de setembro de 63. Nesse momento, torna-se primeiro-ministro Tancredo Neves. No dia 6 de janeiro de 1963, rola um plebiscito popular acerca de qual deveria ser o modelo de governo. Nessa ocasião, o presidencialismo supera o parlamentarismo e Jango finalmente assume o poder no Estado. Beleza, era João Goulart. O que rolou dentro do governo? O que estava acontecendo no Brasil? Bom, vamos lá. Jango era um político gaúcho, entrara para a política por causa de um amigo conterrâneo bastante conhecido, Getúlio Vargas. Jango foi deputado federal, depois ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, no segundo governo de Vargas. Nessa época de ministro, ele ficou bem investido no lado trabalhador. Vale lembrar que o populismo trabalhista, uma das coisas que ele fez, por exemplo, foi aumentar em 100% o salário mínimo, o que acabou levando ele à sua renúncia, pois, bem, deixa o vale lembrar bem. Ou seja, Jango era visto por muitos como um comunista, o que explicava o motivo da crise, visto que ele mesmo estava na China comunista no momento de renúncia de Jânio Quadros. Então, quando o parlamentarismo foi instituído no dia 2 de setembro de 61, o país estava bem dividido. Nessa época, o governador do Rio Grande do Sul e cunhado de Jango, Leonel Brizola, encabeçou uma campanha para que Jango assumisse a presidência. Conseguiu apoio do comando militar do Rio Grande do Sul, líderes sindicais, estudantes e intelectuais. A solução de meio de caminho foi o parlamentarismo, que limitava o poder de Jango diante do primeiro-ministro Tancredo Neves, do PSB. Mas toda essa festa acabou com o plebiscito de fevereiro de 63, mencionamos agora há pouco. O presidencialismo ganhou com 88%
A internet, só para variar. Salariais para o funcionalismo público. Não pode se afinal, com a minoria do Congresso, aumentar saldo popular fazer necessário. E, até para reforçar isso, Jango buscou apoio político entre as classes populares e o movimento sindical. Por outro lado, tenta sorte com alguns setores da direita, realizando reformas nos ministérios e oferecendo cargos a pessoas ligadas a empresários e investidores estrangeiros. Mas essas tentativas de conciliação não tiveram lá muita eficácia, pois o país estava em polvorosa. A polarização política, esquerda versus direita, se intensificaram. Dia 4 de outubro de 1963, Jango pede para o Congresso que decrete estado de sítio, só que ele acaba retirando isso. No ano de 1964, a instabilidade política foi ainda mais agravada. O descontentamento do empresariado nacional aumentou por causa da pressão dos movimentos sindicais com o governo. O debate sobre futuros e a economia brasileira estava muito intensificado. Atos públicos e manifestações rolavam em todas as partes do Brasil. No dia 13 de março de 1964, em um comício de 250 mil pessoas na praça em frente à Central do Brasil, Jango anuncia 2 decretos. Primeiro, estatiza todas as refinarias particulares de petróleo e derivados do Brasil. Segundo, propõe uma reforma agrária que desapropriaria terras vizinhas a ferrovias, rodovias e açudes. Após isso, ele propõe ao Congresso mudança na lei para permitir a reeleição do presidente. No dia 19 de março de 1964, ocorre a famosa Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que reuniu coisa de 200 mil pessoas contra Jango em São Paulo. Acerca de tudo isso que estava rolando, o governador de Pernambuco, Miguel Arraes, preocupado, disse: volto certo de que um golpe virá. De lá ou de cá, ainda não sei. No dia 20 de março de 1964, o presidente dos Estados Unidos da América, Lyndon Johnson, prepara uma força naval para intervir na crise brasileira. Em resposta, o general Gilberto de Alencar Castelo Branco, que na época era chefe do Estado-Maior do Exército, escreve, instruindo seus colegas: não sendo milícia, as Forças Armadas não são armas para empreendimentos antidemocráticos. Destinam-se para garantir os poderes públicos nacionais e a sua coexistência. A ambicionada constituinte é um objetivo revolucionário pela violência, com o fechamento do atual Congresso e a instituição de uma ditadura. É preciso perseverar sempre dentro dos limites da lei e estar pronto para a defesa da legalidade. Vale ressaltar que, hoje em dia, sabemos da profundidade dos movimentos dos norte-americanos na ditadura militar brasileira, em razão da liberação de diversas conversas gravadas e documentos liberados. E não é como se fosse uma novidade. O presidente Kennedy foi gravado falando, ainda em 1962, o seguinte: do jeito que o Brasil vai, daqui a 3 meses, o Exército pode vir a ser a única coisa que nos resta. De outro, no dia 26 de março de 64, um cabo chamado José Anselmo foi detido enquanto tentava organizar uma associação de classe e acaba provocando uma rebelião de marinheiros contra a marinha, além do público, e também contra o Exército. Só essa situação já gerara bastante insatisfação aos membros da cúpula militar. Mas, o que realmente gerou desagrado foi o fato de que o governo federal optou por não punir os rebeldes. E aí, se instaurou o cenário que ocorrerá o golpe e colocará fim à primeira experiência de regime democrático no país. Dia 30 de março de 1964, diversas forças articuladas. Às 11h35 da noite, Lyndon Johnson já recebeu a aviso da iminência do golpe de Estado no Brasil. Dia 31 de março de 1964, já existem jornais anunciando que o golpe ocorrerá em questão de horas. Castelo Branco se articula para tentar impedir qualquer ação precipitada por parte do Exército. Chega a ligar para Mourão Filho não mobilizar suas tropas para o Rio de Janeiro, na Guerra. Jango entra em contato com o chefe do gabinete militar, preocupado com os desdobramentos que se seguirão. Descobre ainda de manhã que Mourão já havia deslocado suas tropas. Às 9 da manhã, fecha o aeroporto de Brasília, interditam diversas ruas do Rio de Janeiro. O governo norte-americano começa a mandar embarcações para o Brasil. Manifestantes pró-governo se reúnem diante do Palácio do Governador em defesa a Jango. Todas as outras forças políticas do Brasil se articulam, preparam e fazem ameaças. O clima é de prenúncio de guerra civil. É divulgado em diversas mídias que Mourão e Carlos Luiz Guedes foram exonerados de seus cargos e que o governo federal será intangíveis à unidade nacional, à ordem constitucional, os princípios democráticos e cristãos em que ele se inspira, pois conta com a fidelidade das Forças Armadas e do povo brasileiro. O movimento
depois, as tropas governamentais partem do Rio de Janeiro, sentido Balaibum, para o que parece ser um conflito direto. Diversos governadores começam a ser pressionados a se posicionar diante dos acontecimentos. No entanto, o golpe não se concretizará, como está em documentos, no dia 31 de março, mas no dia 1º de abril de 1964. Nas palavras do historiador da USP, Marcos Napolitano, o dia 1º é o dia em que Jango perde efetivamente o controle do exército. Não consegue forçar uma reação legalista. A rebelião militar é desencadeada no dia 31, mas o golpe de Estado, como engenharia política, que realmente tira as bases da presidência do Tribunal Nacional, ocorre no dia 1º. Ainda na madrugada, do dia 1º de abril, por volta das 3h30 da manhã, informam Jango que imensa parte do exército teria aderido aos rebeldes. Enquanto isso, Castelo Branco mudava novamente o esconderijo. Ambos os lados se articulavam, se armavam. Aviões vão ao ar, mas hesitam de fato. O diretório do partido de Jango, PTB, reúne seus membros no Rio de Janeiro, faz piquetes e manifestantes planejam invadir o grupo militar, mas desistem. Após disparos dos oficiais do local, 11 da manhã, Castelo Branco e Costa e Silva estão reunidos em um apartamento assinando o Manifesto dos Generais da Guanabara, redigido por Golbery do Povo. Momento crucial para o golpe, pois ambos esses generais, que eram profundamente influentes, resolveram aderir à conspiração. Ao meio-dia, o ministro Jair Dantas pede demissão e João Goulart resolve que é hora de sair do Rio de Janeiro e ir para Brasília. Ou, em suas palavras, isso aqui está uma ratoeira. Diversas rebeliões explodem no país inteiro. Aproximadamente às 5 da tarde, a UNE, União Nacional dos Estudantes, tem sua sede incendiada. Disso, a Faculdade Nacional de Filosofia foi metralhada. O jornal Última Hora é invadido e os oficiais da Marinha tomam um prédio de seu ministério. Às 18 horas, ocorre uma marcha comemorando a queda de Jango, chamada Marcha da Vitória. Mais à noite, Castelo Branco, Presidente Estudantes, Costa e Silva se reúnem no quartel. Segue o diálogo. Por que o senhor não vai assumir o primeiro exército? Porque eu vou assumir a coisa toda. Jango segue para Porto Alegre, sem nem passar no palácio para pegar suas coisas. Neste momento, o golpe já está concretizado. No dia 2 de abril de 1964, já se formaliza a deposição de João Goulart diante do Congresso Nacional. Quem assume é Ranieri Mazzilli, que foi o primeiro-ministro na transição de governo que se deu. Entretanto, ele só ocuparia o cargo por 10 dias. No dia 11 de abril de 1964, os presentes recebem votos favoráveis em 72 abstenções. O governo elege para presidente Humberto de Alencar Castelo Branco. Bom, é isso aí, galera. Bom, vamos lá. Só para fechar aqui. O Mourão Filho, ele estava ligado diretamente aos integrantes da AIB, que lá atrás nós falamos que era um partido de base fascista. Vocês perceberam que quem dá início à articulação do golpe foi ele. De lá, de Porto Alegre, né, o vídeo não vai continuar, não vai falar, o João Goulart parte para o Uruguai, onde tempos depois ele morre. E durante muito tempo a sua morte foi dada como morte natural. E aí alguns membros da sua família questionavam essa morte, né? E depois de ser exumado e estudado novamente, foi descartada a hipótese da morte natural e levada em consideração a morte por envenenamento, né? A partir daí, nós passamos a viver, então, aquilo que nós chamamos de ditadura militar, né? Civil-militar. E vocês observaram bem que foi uma coisa bem pensada, uma vez que os próprios instrumentos do Estado foram utilizados contra o presidente, né? De forma a passar a ideia de que aquilo estava sendo feito dentro de um processo legal. Uma coisa que acho que também ficou claro para vocês que não foi, uma vez que meses antes, o mesmo homem que foi deposto em 1º de abril de 64 venceu um plebiscito com 82% de aprovação. Há alguma dúvida aqui, queridos? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ficou com alguma dúvida? Para fechar Nenhuma, esse Marcela. capítulo? Para fechar esse capítulo? Não? Nenhuma por enquanto, Marcela. Amanhã a gente ainda tem uma aulinha, não é? Mas semana que vem a gente já volta para a escola. Vou esperá-los. Tá bom? Gente, peraí, deixa eu falar pra você Tá. um pix especial pro seu programa. Calma aí. Tem que dar aquele tchau com...